E, muito bem, quando é agora, neste final de semana, de sexta para o sábado, foi de sábado para domingo, de sexta para o sábado, eles tiveram uma reunião com a representação do governo do Irã lá no Paquistão. Durou 22 ou 23 horas essa reunião, e não houve acordo. E tanto Israel como os Estados Unidos achavam que não, eles agora vão fazer um acordo aqui, porque senão a gente destrói eles. Aí não fizeram acordo. E aí você também tira essa mais uma tentativa americana e israelense de acordo com o Irã que fracassa. Então, com essa palhaçada toda que ele fez aí, com esses ataques ao Papa, com essa história de se apresentar como se ele fosse Jesus, de depois dizer que não, eu pensei que aquilo ali era eu como um médico da Cruz Vermelha. Tá de brincadeira. Mas as pessoas se entretem com isso e fazem o jogo do Trump. Ele hoje anunciou: olha, daqui para amanhã sairá um acordo finalmente com o Irã. De hoje para amanhã, terça-feira. Ele anuncia isso todo dia e não acontece. E hoje anunciou: olha, bloqueamos o Estreito de Hormuz, que é por onde passa ali um quinto da produção de petróleo do mundo, e que está fechado pelo Irã desde que começou essa guerra. Não, 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 botei lá minhas tropas e tudo, já reabrimos o Estreito de Hormuz. Nem a imprensa americana mais trampista que existe acredita que ele conseguiu reabrir. Até porque não depende só dele, depende dessas empresas que têm esses grandes barcos, esses grandes navios que transportam, petróleo, acreditarem que vão poder atravessar ali sem que o Irã retalie. E o Irã diz: "Não, continua fechado. Quer se arriscar? Vá". E aí quem é que quer se arriscar? Custa uma nota preta passar por ali, que é paga essa nota preta ao Irã. Então é isso, é essa palhaçada, essa palhaçada que o Trump encena todos os dias e que o mundo é obrigado a engolir e a comentar, como estamos aqui comentando. Mas tem outro assunto que a gente tem que Último comentar. 10 programa. Sim, vamos pro Ramagem. Chegou a hora, gente, porque tá Brasil falando de quem? Do Ramagem, Alexandre Ramagem, que vocês estão era achando, deputado espera aí, pelo Rio espera de aí, Janeiro, vocês estão foi achando quem mesmo mandou na Ramagem, ABIN, na vocês época estão que a ABIN achando servia para o golpe, foi vocês condenado a estão 16 anos de prisão, ficou a mula para os Estados Unidos, falou que estava seguro nos Estados Unidos, mas o visto expirou, está preso. Foi preso pelos agentes de imigração do Trump. Olha que eu plot não sei se twist. foi, Guga, porque o bicho expirou não, o que estão dizendo é que ele foi preso, porque ele cometeu uma infração de trânsito, na cidade de Orlando. E aí, por conta disso, ele foi detido e mandado para a polícia de imigração dos Estados Unidos. Há pouco a deputada federal, como é o nome dela? Bia Kiss, disse que não, 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 ele não vai ser deportado para o Brasil, não. Não se sabe, porque a Polícia Federal diz que não, que foi uma operação conjunta da Polícia Federal brasileira com a polícia do Trump, a polícia americana de imigração. Tem O aqui uma. Metrópolis conseguiu aí exclusivo um documento que diria que tem a ver também com o visto, né? Saiu há pouco no Metrópolis, mas Ah, deve foi ter, esse, eu tem não a ver vi. com tudo, gente. O cara estava Pode foragido. ser. Enfim, A desse declaração do golpe. Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, é a seguinte: a prisão é fruto da cooperação internacional Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular.
diz o diretor-geral da Polícia Federal. Pode ser isso, claro, se expirou o tempo dele lá em Bra lá nos Estados Unidos, eu não sei essa informação, não sei se é oficial. Agora, o que vai acontecer com ele, não sei, aí depende da influência dos bolsonaristas nos arredores, pelo menos nos arredores da Casa Branca, entendeu? Se a influência deles for muito grande. Mas aqui temos a matéria mais recente do Metrópole a respeito. Ele Estados estava Unidos vivendo numa casa lá nos Estados diz Unidos que que valia mais Ramagem. de 4 milhões de reais. Você viu essa? Sim, mas certamente não deve ser uma casa dele, deve ter sido uma Cinco casa quartos, alugada, não sei, alugada. Ele está lá com a caríssimo. família dele toda. Ele fugiu antes do Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento que o condenou, e também a Bolsonaro, e também a um grupo grande de golpistas, pela tentativa de O golpe do núcleo 8 de crucial ele janeiro. fazia parte. Ele nem esperou o fim do julgamento. Ele se Quando estava mandou na época da dos embargos ali, dos embargos, antes de transitar em julgado, no finalzinho, ele já estava condenado, sabia que não ia resultar em nada os embargos, mas como não tinha transitado em julgado, o STF não tinha recolhido os meliantes à prisão. Então ele aproveitou esse momento para cair fora. E na época ele fingiu que estava dodói, falou lá no Congresso, todo doente, usou atestado fake de saúde, pegou um período de recesso para se curar, né? Aquele período que você fica ali em casa, portanto, sem contar falta, porque estaria doente, e vazou. Foi embora do Brasil. Ficou todo mundo ele se surpreso. De mandou repente estava ele nos se Estados Unidos. mandou ele se mandou escondido daqui para Roraima. De Roraima, atravessou a fronteira com a ajuda de um garimpeiro, e de lá pegou um avião e foi para Miami, onde ele fez sua primeira aparição. Em Miami já estava a mulher dele, depois chegou a filha, e eles estão por lá nos Estados Unidos até agora. É que os bolsonaristas não querem admitir que, de repente, essa operação foi feita, como diz o delegado da Polícia Federal, dentro de um tratado, de um acordo que já existe entre o governo brasileiro e o governo americano para combate ao crime, ao crime, às irregularidades, a tudo, enfim. Porque aí isso soaria como, opa, não era isso, tanto que cobrava os bolsonaristas, o governo brasileiro fez um acordo para combater o crime junto com o governo americano. Então não precisa dessa história de vamos declarar o crime organizado aqui como não, é grupo terrorista, é grupo terrorista. A gente vai saber, mais hora, menos hora, essa história vai ser contada aí dessa captura. Captura, não é só o Nicolás Maduro que é capturado lá na Venezuela, não, dessa captura do Ramagem. Esse cidadão Ramagem, ele era delegado, para quem não sabe, da Polícia Federal. Aí, na época daquela facada que Bolsonaro levou lá em Juiz de Fora, e que o ajudou muito, a facada ajudou muito a eleger Bolsonaro, eh, o Ramagem é quem assume, depois da facada, assume a segurança pessoal do candidato esfaqueado e de toda a sua família. Então ali ele ganhou a confiança da família Bolsonaro, a amizade da família Bolsonaro. Comparecia a cerimônias, casamentos e festinhas da família Bolsonaro. E quando Bolsonaro vira presidente e assume, faz dele o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. É o que antigamente se chamou Serviço Nacional de Informações, SNI, na época da ditadura. Claro, se diz que a ABIN não era como era o SNI, de fato não é, não é. Mas ele assumiu lá. Aí o Bolsonaro, não satisfeito, queria que ele fosse o superintendente da Polícia Federal. Que o senhor Ramagem, hoje esse fugitivo, preso lá nos Estados Unidos, comandasse a Polícia Federal. Isso no tempo ainda que o ex-juiz Sérgio Moro era o ministro da Justiça. E aí o senhor Alexandre de Moraes
bateu na mesa e disse: não, assim não pode, assim é um abuso, assim é querer misturar questões pessoais com a administração pública, como que seja. O Bolsonaro ficou subindo pelas paredes, mas não foi o Ramagem, o superintendente da Polícia Federal. Aí, Ramagem continuou lá na BI. Depois de tanta aproximação com a família Bolsonaro, ele virou candidato a deputado e deputado eleito pelo Rio de Janeiro, pelo Tentou ser partido, prefeito pe do pelo Rio perdeu, depois. depois se elegeu deputado federal Eu tô vendo pelo aqui, ó, pelo PL, o partido pelo aí PL. da família Bolsonaro, Ele e pode ser agora está aí. deportado, o Ramagem, eu tô vendo aqui que ele pode ser deportado já nas próximas semanas, mas antes ele vai passar por uma audiência com um juiz de imigração. Esse juiz provavelmente vai decidir pela deportação. Porém, ele pode, claro, pedir asilo político e dizer que sofre perseguição no Brasil, perseguição política, fingir que o processo, o julgamento no STF foi uma perseguição política e não uma investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado. Ele vai, obviamente, fazer isso. É óbvio, é só aguardar. Ele vai pedir asilo. E aí o juiz vai analisar se cabe ou não um asilo político. Se lhe conceder o asilo, pronto, é suspensa a deportação. Se não conceder o asilo, ele volta ao Brasil, talvez já nas próximas semanas, no máximo nos próximos meses. Então, o que pode salvar Ramagem da prisão aqui é se a justiça americana achar que ele é, tadinho, um perseguido, que vai ser ridículo. Eu acredito que, diante de tantas provas, de uma investigação tão densa e de um julgamento que teve todas as suas etapas concluídas sem que nada fosse É, apressado ou que fosse atravessado, é claro que não tem por que a justiça americana concordar com uma perseguição que não existiu, mas vai ser esse os vai próximos passos aí ser, dessa e história. aí a influência política lá Claro, se o Trump do se meter, porque Bolsonaro. aí, né, Aí aí resolve. salva. É, quem deve estar invejando a situação do Ramage é a Carla Zambelli, né, que resolveu, ao invés de ficar nos Estados Unidos, porque ela quando fugiu do Brasil também, a deputada Carla Zambelli, ela foi para os Estados Unidos, mas aí acreditou que, como era descendente de italiano, ela teria um bom abrigo na Itália. Então se mandou para a Itália. O que é que aconteceu? Foi presa e está para ser extraditada. Ainda estamos à espera da última palavra da justiça italiana. Mas tudo indica que a Zambelli será extraditada, porque ela foi condenada aqui. Ela foi condenada por porte de armas, que ela não Por tinha invadir o devia sistema, ter, né, o por Conselho invadir o Nacional de sistema do Justiça. Conselho Nacional de Justiça, hackear, introduzir lá documentos falsos. Então, ela deve ser extraditada e cumprir a pena aqui. O último apelo dela é para tentar cumprir a pena lá, na Itália. Ela vai acabar voltando para cá. Agora, o que eu achei engraçado, Guga, hoje foi fantástico. Esses bolsonaristas, esses golpistas, principalmente, são extraordinários, né. A Débora do Batom ficou aquela história de: "Não, coitadinha da Débora", porque a Débora, ela só escreveu lá alguma coisa naquela estátua da justiça, né. Perdeu o Mané, se eu não me engano, foi o que ela escreveu. Ele estava aqui só de passagem, coitadinha, foi presa, condenado. Agora é um ex-major do exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, que foi preso pela Polícia Federal na última sexta-feira. E ele é um dos golpistas do 6 de janeiro e que também foi condenado. E ele disse que audiência disse em audiência de custódia que ele não quer ficar preso em Benfica, no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Por quê? Qual foi a explicação que ele deu para não querer ficar preso lá no presídio de Benfica? Porque o presídio de Benfica estaria cheio de eleitores de Lula. Quer dizer, o cara faz isso, mesmo sabendo que
Se a justiça quiser, põe ele onde quiser. Mas ele faz isso para continuar fazendo o seu discurso político, o discurso político dos bolsonaristas, que era aquele: "Não, tudo quanto é criminoso por aí, esses caras votam tudo em Lula, os presos votam em Lula e tudo, pá-pá-pá". Aí o cara, numa situação dessa, de preso, entendeu, de estar condenado, de ter de cumprir pena, Esse o cara cara esse cara, ele foi expulso do exército, ele é a gente tem baixíssimo nível. foto dele Tinha caso aí, de estupro, de cadê assédio, a de tudo nas costas dele. cadê a foto dele, desse Esse é major baixíssimo do nível, mas ele exército? era muito próximo ao Bolsonaro. Inclusive, quando se candidatou, se colocou como se fosse um irmão do Bolsonaro na eleição. Perdeu, ainda bem. Mas ele se colocava Ah, como um ele foi Bolsonaro. candidato? É, Foi ele foi candidato candidato? já esse sujeito. Ailton. Ele falava Mas que era o vem zero, cá, sei lá, ele se colocava como um 04, como se fosse um dos ah, é? Bolsonaro. Era muito louco esse cara. E ele é um sujeito que foi expulso do Mas exército. ele foi condenado também pelo coisa do golpe, não? Claro, Tá, ou eu estou errado? ele foi condenado pelo golpe. Ele estava no núcleo. Ele estava num desses núcleos que ajudou no trabalho de atacar, de linchar e distribuir fake news contra adversário e de pressionar militares a aderirem ao golpe. Ele Olha ele estava. aí, olha ele Aí, aí, olha ele aí, é olha ele ele. aí, olha ele aí. A cara do bonzinho e do bonitinho. Aí. Aí o cara, rapaz, preso, preso. Aí diz: "Não, nesse presídio aqui eu não quero ficar não, porque tem muito eleitor lulista", só para continuar com o discurso, que não adiantou, pelo menos naquela época, para derrotar o Lula, não adiantou. É incrível esse ódio acumulado, né, que você tem, independente de ser Lula ou de qualquer outra pessoa. É incrível. Agora quem tá recebendo boas notícias agora é o Jorge Messias.